o Word, certo? Primeira coisa que vocês têm que se atentar. Vocês vão trabalhar com um programa que está instalado no seu computador, certo? Ele está instalado dentro do seu computador. Se ele está dentro do seu computador, ele está em uma situação chamada offline, certo? Ele está em uma situação chamada offline, que seriam os programas que não necessitam de internet, certo? Os programas offline não necessitam do uso da internet, certo? Já os programas online são os que necessitam da internet, certo? Então, offline é quando a linha on-off, né? Que é aquela questão de ligado e desligado. Então, se for off, ele está desligado da linha. Se for on, ele está ligado na linha. Ou seja, ele está dentro da linha ou fora da linha. Que linha é essa? A rede de internet de vocês, certo? Então, se o programa é offline, ele está instalado no seu computador. Se é online, ele está precisando da internet, certo? Aí o que acontece? O Word, ele é um programa offline. Se ele é um programa offline, ele não necessita do uso da internet. Então, todo programa que não necessitar do uso da internet, você vai vir nesse pesquisar aí debaixo dessa barrinha aqui embaixo. Veja que aí embaixo na tela de vocês tem um pesquisar aí embaixo, não é isso? Então, sempre que quiser procurar um programa offline que não necessita da internet, é nesse pesquisar daqui. Agora, se necessita de um programa que está na internet, você precisa entrar no navegador de internet, como o Google Chrome, o Microsoft Edge, a Vira, aquele de jogos lá que eu nunca lembro o nome dele, porque ele é Play Store. Play Store. Não é Play Store, não. É o que tem comercial dele, que ele muda de cor, toca música. É um navegador normal. Não. Eu esqueci o nome dele. É um navegador normal, como se fosse um Chrome. Ele serve para acessar a internet. Mas eu esqueci o nome dele. Só que todo com a segurança baixa, muito ruim. Não. A segurança baixa, ele é muito ruim. Ele vaza muita informação. Cuidado com esses navegadores que prometem muito. Ele vaza muita informação da pessoa. Aí, beleza. Entenderam o que é offline e online? Certo? Então, quando vocês forem procurar o Word, é no pesquisar do offline aqui, certo? Gente, atenção, é muita informação, viu? Aí, vamos lá. Clicando no pesquisar, não façam, certo? Primeiro vamos prestar atenção. Eu vou abrir aqui, vou digitar o Word aqui, ele vai aparecer aqui para mim, o Word, certo? Então, eu vou clicar nele, beleza, ele vai abrir, certo? Eu estou com a versão 365, que se eu não me engano é a última versão, é a versão mais atual. Vocês estão com 2016, certo? Para vocês funciona de boa, não muda quase nada, só muda mais o design, o estilo somente. Mas não faz diferença. O que vocês fazem no 16, eu faço aqui no 365, não muda não, certo? Só muda o design, somente. Agora no Excel vai fazer diferença, mas faz diferença para quem está trabalhando com o avançado em Excel. O básico não faz não, o básico continua como sempre. Aí vamos lá, vejam só, quando eu abrir o Word, certo? Ele vai me dar alguns documentos já prontos aqui, ó. Fazer um tour,
currículo, aí ele já me dá umas opções aqui, calendário, um cartaz de marketing, um fax é um novo, um certificado, um memorando e assim por diante. Eu posso fazer, eu clico, escolho e já faço isso daqui. Olha, isso daqui que já vem pronto não é bom. Por quê? Porque tem muita coisa que já vem pronta aí que você quer mudar e não consegue, certo? Então fica ruim. O Word ele não é como o Canva. O Canva é bem fácil de se mexer. O Word ele é um pouco mais complexo. Então, às vezes você clica nisso daqui achando que vai ser mais fácil, acaba sendo mais complicado, certo? Então, mas para a gente que é o básico, certo? A gente vai aprender como utilizar tudo do zero, utilizando um documento em branco, certo? Utilizando um documento em branco. Então, eu clico aqui em documento em branco e agora eu vou ter algumas situações aqui, certo? Eu presto atenção nesse pedaço porque ele é um pouco chatinho de entender, mas eu preciso que vocês compreendam o que é que acontece aqui, certo? Eu vou tirar um print aqui. Eu acho que eu não vou conseguir não, por causa de um negócio. Porque eu estou gravando aqui, eu não vou conseguir tirar print não. Mas vamos lá que eu vou explicar assim mesmo. Tá todo mundo conseguindo ver ali, né? Vamos lá, vejam só. Vejam que aqui eu tenho uma separação nesse ponto. Tem uma separação nesse ponto aqui. E não vai dar para ver direito, mas eu tenho uma separação aqui também, ó. Aqui, e tem uma separação aqui embaixo aqui, certo? Porque veja, aqui tem números e aqui embaixo não tem, certo? Então, a parte que não tem números, certo? É uma parte de separação que a gente vai chamar de margens. E o que seria margens? O limite da folha. Isso daqui é como se fosse uma folha de papel ofício. Certo? Uma folha de papel ofício. Ela está escura assim porque eu estou usando o modo escuro do computador. Por que está no modo escuro? Eu já expliquei isso para vocês. O modo escuro não cansa tanto a vista da gente. Não deixa o olho cansado. Imagina você trabalhar em um documento, tá lá trabalhando por 8 horas em frente ao computador e aquela tela ofuscando sua cara o dia todinho. Aí é cansativo. O modo escuro não lança tanta luz e você não cansa tanto a visão, certo? O tanto que eu tenho aí 25 anos mexendo no computador e minha visão é muito boa. Muito boa, nunca precisei usar óculos nem nada. Então, isso daí se chama você tomar cuidado, saber como manusear, certo? Então, o modo escuro ele é mais ideal para se trabalhar muitos anos e muito tempo com o computador, certo? Aí veja, isso daqui ele vai limitar o uso da folha, certo? O que estiver nessa limitação para cá, para a esquerda, não pode ser usado na folha. Veja que aqui é a divisão. Se eu começo a digitar alguma coisa, ele começa exatamente de onde ele permite usar, que é daqui para cá, certo? Então ele está começando aqui, ele vem para cá. Por quê? Porque esse lado aqui é permitido. Mas quando chegar aqui nessa divisão aqui, ó, veja o que vai acontecer. Ele vai descer. Por quê? Porque ele não permite passar daqui. Então ele está dizendo, quando tem essa divisão aqui, ele diz assim, ó, olha, você não pode usar daqui para cá, nem daqui para cá. Mesma coisa aqui, você não pode usar daqui para cima e lá no final da folha também. Você não pode usar daqui para baixo, certo? Você está dando um local proibido para usar na folha. Não pode ser usado esse local. Aí você diz assim, mas eu queria usar toda a folha. Você pode alterar isso daí, certo? E daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz. Mas primeiro vamos entender por que existe isso.
Vejam só. Quando vocês forem fazer um trabalho de escola, um trabalho de faculdade e principalmente um currículo, vocês têm que ter cuidado, porque existem regras para fazer esses documentos. Existe uma associação chamada... Deixa eu abrir aqui. Existe uma associação chamada ABNT, certo? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que é que essa associação faz? Ela cria regras para os documentos, certo? Ela cria regras para os documentos. Por exemplo, eu queria fazer um currículo. Aí você tem que pesquisar. Regras ABNT para currículo. Obrigatoriamente tem que pesquisar, porque existe um modelo para usar. E geralmente um monte de gente perde emprego porque não entrega no modelo que pede na ABNT. Porque se o cara lá se formou em RH, Recursos Humanos, e ele sabe que você tem que entregar na regra, se ele olha pro teu currículo e vê que não está obedecendo, ele já amassa e joga fora, ele nem lê. Por quê? Porque para a empresa é assim, esse cara tá querendo que a minha empresa contrate ele, mas ele não é capaz de fazer um documento organizado, eu vou contratar ele para minha empresa por quê? Porque o currículo ele está fazendo para pedir emprego. Se é uma coisa que ele está pedindo e ele não está fazendo direito, e quando ele receber, ele vai fazer direito? Não, o RH ele pensa assim, certo? Então, quando for fazer qualquer documento, usa regras ABNT. Eu acredito que não exista regras para trabalho escolar, não. Existem regras para trabalho de faculdade, aí existe, certo? Porque trabalho de faculdade a gente faz na base de artigo científico, certo? Aí se você tem que pesquisar artigo científico, ABNT, modelo ABNT, regras, certo? Então ele vai falar aqui, regras ABNT para um artigo científico, abrange formatação básica, com papel A4, BBB, certo? Mais para frente a gente vai vendo essa complicação. O que interessa para a gente é isso daqui, margens. Isso daqui, margem superior esquerda e inferior direita. Por quê? Porque isso daqui, o que ele está falando, é aquela régua lá que eu mostrei. Veja, superior e esquerda. Vamos achar aqui a superior e a esquerda aqui. A superior é essa daqui, ó. Por quê? Porque ela está na parte de cima da folha. Ela é o que limita a parte de cima da folha. Então ela é superior. Se essa superior, a inferior está onde? No final da folha, certo? Então essa daqui é inferior. A esquerda é essa daqui e a direita é essa daqui. Acabou. Achou as quatro, já era, já está feito. Basta saber o tamanho. 3 centímetros para superior, 3 centímetros para a esquerda, 2 centímetros para a direita e 2 centímetros para a inferior. Acabou. Sabendo disso, minha gente, é muito fácil modificar. Como é que modifica isso? Vem na régua e dá 2 cliques com o botão esquerdo ou direito? Esquerdo, certo? Sempre a esquerda. Só o direito ele só abre janela, somente isso, certo? O direito ele só vai servir para fazer isso aqui, abrir janela, somente. Todo o resto é com o esquerdo. Então, vendo a régua aqui, 2 cliques, 1, 2, com o esquerdo, olha o que abriu aqui. Superior, esquerda, inferior, direita. Acabou. O que é que ele diz lá? Superior esquerda, 3 centímetros. Superior esquerda, certo? Aqui está 2,5 e 3. Esse 2,5 está errado, eu apago, coloco 3.
Não preciso colocar o cm de centímetro, beleza? E os outros inferior e direito é 2 centímetros. Então eu venho, apago aqui, 2, apago aqui também, 2. Acabou, já está feito. Aperte em OK. Pronto. Ele já está obedecendo as margens para fazer currículo. Agora é só digitar. Certo? Então, no início assim, pode parecer um pouco difícil, mas não é. Certo? Com a prática, a gente vai entendendo como funciona. Certo? Então, as margens, elas vão funcionar assim. Ela dá o limite da folha, mas se você vai fazer algum trabalho, pesquisa antes para saber qual o tamanho das margens, certo? Ah, mas eu não queria não usar margem não. Eu vou fazer um cartaz meu. Um cartaz ocupa todo o espaço da folha, né? Se eu quero usar todo o espaço da folha, mesma coisa. Vem para cá, ó. 2 cliques na régua de novo, ó. 1, 2. E aqui eu boto o menor espaço possível. O menor espaço possível é 0,3. Por que 0,3? Porque se você for imprimir, a impressora não chega até na ponta da folha, não. Aí ela precisa de um espacinho pequenininho, que é o limite onde ela chega na folha, certo? Por isso que é 0,3. Então é 0,3 na superior, 0,3 na esquerda, 0,3 na inferior e 0,3 na direita, certo? Fazendo isso daqui, eu estou usando agora toda a folha. Veja, eu vou apertar em OK. Veja que ele foi lá para o cantinho, as limitações, certo? Foi para o cantinho, gente. Acabou. Posso ver onde o texto foi? Nos cantinhos mesmo da folha. E agora eu posso usar toda a folha, certo? Se quiser usar toda a folha, diminui o espaço da margem. Se quer colocar na regra, aumenta o espaço da margem lá, certo? 2 cliques. Eu estou clicando e movendo. Não pode fazer isso não. É 2 cliques sem mover. Assim. Aí altera o tamanho. Aqui era 3 e 3, né? Aqui era 3 e 3. E aqui era 2 e 2. 2 e 2. Pronto, aperta OK. Ele voltou lá para a margem comum, certo? Não é difícil, certo? Quando for na próxima aula, a gente vai entrar na prática. Aí vamos lá. A última coisa para eu poder encerrar. Por hoje, certo? Vai ser aqui. Deixa eu pegar um texto aqui da internet. Deixa eu pegar aqui um texto da internet. Pegar. Mostrar mais. Isso aqui. Esse aqui eu vou separar em 2. Vou separar esse texto aqui em 2. Certo? Copiei. Vou trazer no Word. E agora eu vou colar. Certo? Botão direito. Posso usar qualquer um desses 3 aqui. Vou usar esse azinho, que é só o texto. Certo? Eu sei, amigo. Preciso de detalhe, não. Aí, vamos lá. Vou separar em dois parágrafos aqui, certo? Tem o primeiro parágrafo, tem o segundo parágrafo. Vejam que aqui em cima eu tenho eu tenho aqui essas 2 setas aqui, tá vendo? Tem 2 setas aqui. Preciso que vocês olhem, certo? Aqui tem 2 setas. Tem 2 setas aqui, uma em cima, outra embaixo, e tem uma seta aqui no finalzinho do lado direito. Essas setas, elas controlam os parágrafos, certo? Lembra que quando o professor de português, eu não sei se ainda faz isso hoje, mas lembra que o professor de português, ele ditava a frase, aí você era obrigado a escrever o que ele estava ditando para aprender a caligrafia, aprender direito a escrita. Hoje não passa por isso não, né? Meu Deus do céu. Antigamente era bom,
Não, mas tinha que saber. Tinha que saber. Eu mesmo que tive atraso de leitura, eu demorei para aprender a ler, mas hoje eu escrevo mais ou menos. A última vez que eu fui, eu nem entrei em 920 em redação, então valeu a pena os ditados dos professores. Mas vejam só. Então vejam só, antigamente os professores eles ditavam, né? Eles faziam lá, olha, parágrafo começando, aí contavam uma história lá, João e o pé de feijão, aí a gente tinha que escrever com ele ditando, depois ele pegava o que a gente escreveu e ia corrigindo para ver se a gente fez certo ou errado de acordo com o que estava nas regras em português, certo? Aí beleza. Quando começava um texto, a gente era obrigado a dar um espaço no primeiro parágrafo aqui, certo? Começando o texto, a gente tinha que dar um espaço no primeiro parágrafo assim, obrigatoriamente, quando era principalmente um texto literário, certo? Aí era obrigado a iniciar com um distanciamento. Esse distanciamento da primeira linha, e só acontece na primeira linha, vai ser controlado pela seta de cima aqui, ó. Hã? que o senhor falou antes. Não, é outra coisa já. Não. Tá vendo que tem uma seta aqui em cima? Tá vendo? Vou clicar e vou puxar essa seta aqui. Ó. Olha o que vai acontecer. Ele está movendo a primeira linha. Então ele mexe no espaçamento só da primeira linha. Certo? Só da primeira linha aqui, certo? Veja só, fazer de novo aqui. Aí fica a pergunta: por que ele está mexendo dessa primeira linha e não está mexendo dessa? E aí, quem tenta acertar? Eu acho que é aquele dali que não é isso, né? Não é isso não. Mas vamos lá, vamos tentando. Eu acho que é por causa do número. Não é número não. Pera. E aí, mais uma para eu responder. Eu sei. Ele moveu junto. Porque não moveu? Sim, aquela setinha lá tem que mover os dois juntos? Não é isso não. Vamos lá. Por quê? Onde é que está piscando aí? Porque o que está selecionado é esse parágrafo daqui e não esse. Entendeu? Então eu preciso primeiro clicar nele para depois mover a seta. Certo? Aí só movo aquele parágrafo ali. Certo? Então clico no parágrafo, depois é que eu movo a seta de cima. A seta de cima só controla o quê? A primeira linha, certo? Tá entendido isso? Beleza. Aí eu queria mover os dois ao mesmo tempo. Como é que eu movo os dois ao mesmo tempo? Eu preciso selecionar aqui os dois, certo? E a gente aprendeu isso com seleção de arrasto nas aulas anteriores, em que clica, segura e puxa, aí ele seleciona um monte de coisa de uma vez só, certo? Depois selecionou tudo, agora sim eu consigo mover os dois ao mesmo tempo, certo? Por quê? Porque eu preciso dizer ao computador com o que é que eu estou mexendo. Se eu não disser, o computador não vai adivinhar não, certo? Então eu preciso dizer ao computador. Computador ainda é burro, ainda. Daqui a alguns anos isso muda. Mas computador ainda é burro. O computador ele depende totalmente de você, certo? Se você está com tédio, chateado em frente ao computador, a culpa é sua, não é do computador não, certo? Eu sinto muito lhe dizer isso. Aí vamos lá. Tem agora a setinha de baixo aqui. Essa setinha de baixo controla onde vai ser o início do parágrafo. Veja, eu não estou dizendo o início da folha não, a folha é da margem, certo? A gente controla a margem como? Dando 2 cliques na régua, não é isso? O que eu estou falando é do que essa setinha de baixo controla o texto. E só o texto, certo?
Esse texto ele está começando onde? Onde começa a setinha de baixo. Agora, se eu clico no texto e depois clico na setinha de baixo e puxo, olha o que vai acontecer. O texto inteiro vai vir junto, certo? E agora eu digo aqui, olha, esse parágrafo vai começar aqui. E se tem um controle onde ele começa, também tem um controle onde termina. Certo? O controle dele termina é esse daqui, certo? Então eu clico e puxo e digo que ele pode terminar aqui. Certo? Então eu tenho controle total. Novamente, por que esse aqui moveu e esse aqui não? Porque não selecionou, certo? Clico nele e posso movimentar ele agora, certo? Posso trazer, só um instante, posso trazer ele para cá aqui, ó, certo? Veja que eles estão em duas posições completamente diferentes. É assim que são aqueles livros que são, o texto está organizado em um ponto, organizado em outro ponto do livro, e assim vai, certo? É assim que eles fazem essa organização. Ele poderia colocar uma imagem aqui, eles poderiam colocar outra imagem aqui, certo? E assim vai. Diga. Dá pra fazer até um mangá desse jeito, né? O quê? Um mangá. Dá. Não, um documento. Dá para fazer. Certo? Entenderam que a seta de cima controla a primeira linha, a seta de baixo diz onde o texto vai começar e a seta de baixo da direita diz onde ele vai terminar. Sim. Tá certo? Eu vou encerrar essa aula. Aí vejam só, eu vou mandar esse vídeo para um canal do YouTube que não é um canal que eu criei só para mandar vídeo para os alunos, só. Não tem como objetivo crescer, nada não. O tanto que é um canal reservado, só entra quem eu mando o link. Aí vocês podem entrar, podem assistir essa videoaula aqui. Eu vou colocar isso lá e vocês assistam essa aula daqui, certo? Então vejam, assistam um pouco, tem uma semana daqui para lá. Pelo menos um dia antes assista esse daqui, para eu não ter que estar revisando tudo, para que a gente parta para a prática disso daqui, certo? Porque na próxima vai ser prática dessas questões, e quando terminar a prática, eu vou passar o próximo assunto, que é essas ferramentas de fonte aqui. Alteração de letra, tipo de letra, tamanho de fonte, cor de letra, subscrito, sobrescrito, taxado, e apagar a formatação, tudo mais tem nessas ferramentas aqui. Então, quanto mais rápido a gente for, mais rápido a gente encerra para poder ir terminando cada programa, fazendo os exercícios e encerrando o curso até dezembro numa boa dinâmica. Beleza? Valeu!